A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 3. O bem e o mal. O instinto e a inteligência. Item 11. Que diferença existe entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa a outra? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita aos seres orgânicos a realização de atos espontâneos e involuntários, em vista à sua conservação. Nos atos instintivos não há reflexão, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, gira em direção à luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha alternativamente, segundo sua necessidade, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno de seu apoio, ou se enroscam com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou prejudicial, que, nas estações propícias, se movimentam em direção aos climas propícios, que, sem lições preliminares, constroem, com ou mais ou menos arte, segundo as espécies, acomodações macias e abrigos para sua descendência, ou armadilhas para prender a presa de que se nutrem, que manejam com habilidade as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe incuba seus filhotes e que estes procuram o seio materno. Quanto ao homem, o instinto domina com exclusividade no começo da vida. É pelo instinto que o infante faz seus primeiros movimentos, que agarra seu sustento, que chora para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que ensaia a fala e o andar. Mesmo no adulto, certos atos são instintivos. Os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se livrar um desastre, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o piscar das pálpebras para diminuir o brilho da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. Item 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente, isto é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo, o que denota reflexão, combinação. Uma deliberação é intelectivo. Um é livre, o outro não o é. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, pelo fato de ser livre, é por vezes sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, não obstante revela uma causa inteligente, essencialmente previsora. Admitindo que o instinto tem uma fonte na matéria, será preciso admitir que a matéria é inteligente e, mesmo mais seguramente inteligente e previdente que a alma. Eis que o instinto não se engana jamais, ao passo que a inteligência se engana. Se considerarmos o instinto como uma inteligência rudimentar, como é que assim poderá ser quando, em certos casos, ele se demonstra superior à inteligência racional,
como é que proporciona a possibilidade de executar coisa que a razão não pode produzir? Se ele é o atributo de um princípio espiritual especial, o que é feito deste princípio? Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria, pois, anulado? Se os animais apenas são dotados de instinto, seu futuro não tem saída, seus sofrimentos não teriam nenhuma compensação. Tal não seria conforme a justiça e a bondade de Deus. Item 13. Segundo um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um único e mesmo princípio. Chegado a um certo grau de desenvolvimento, este princípio, que começaria apenas com as qualidades do instinto, sofreria uma transformação que lhe conferiria as qualidades da inteligência livre. Sendo assim, no homem inteligente que perde a razão e apenas é guiado pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo, e desde que recupere a razão, o instinto voltaria a ser inteligência, e assim alternativamente em cada acesso, o que não é admissível. Além disso, a inteligência e o instinto se apresentam frequentemente ao mesmo tempo, no mesmo ato. Com o andar, por exemplo, as pernas se movem de modo instintivo. O homem coloca um pé adiante do outro maquinalmente, sem nada a considerar. Porém, quando quer diminuir ou acelerar sua marcha, erguer o pé ou desviar para evitar um obstáculo, aí há cálculo, combinação. Ele age de modo deliberado. O impulsionamento involuntário do movimento é ato instintivo. A direção calculada do movimento é ato inteligente. O animal carniceiro é impelido pelo instinto a nutrir-se de carne. Porém, as preocupações que ele toma, as quais variam segundo as circunstâncias, a fim de agarrar sua presa, sua previsão com relação às eventualidades, são atos de inteligência. Item 14. Uma outra hipótese que, por fim, alia-se perfeitamente à ideia da unidade de princípio, ressalta do caráter essencialmente previsor do instinto e concorda com o que o Espiritismo nos ensina a respeito das relações do mundo espiritual e do mundo corporal. Atualmente sabe-se que há espíritos desencarnados que têm por missão velar sobre os encarnados, de quem são protetores e guias, que eles os rodeiam com seus eflúvios fluídicos, que o homem age de maneira inconsciente sob a ação de tais eflúvios. Por outro lado, sabe-se que o instinto, que por si próprio produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nas criaturas cuja razão é fraca. Ora, segundo esta hipótese, o instinto não seria um atributo da alma nem da matéria, não pertenceria propriamente ao ser vivo, mas, sim, seria um efeito da ação direta dos protetores invisíveis que suprimiriam a imperfeição da inteligência, provocando eles mesmos os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria como os andadores com as quais se sustenta a criança que ainda não sabe andar. No entanto, da mesma forma que suprime gradualmente o uso dos andadores, à medida que a criança se sustenta por aí, os espíritos protetores deixam seus protegidos entregues a si mesmos, à medida em que eles possam se guiar por sua própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser o produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, seria o efeito de uma inteligência estranha na plenitude de sua força,
seria uma inteligência protetora que supriria a insuficiência, seja de uma inteligência mais jovem, que ela impediria a realização inconsciente de seu bem, que ainda seria incapaz de obter por si própria, seja de uma inteligência madura, mas momentaneamente entravada no uso de suas faculdades, o que ocorre no homem em sua infância e no caso de idiota ou de afecções mentais. Proverbialmente se diz que há um Deus para as crianças, os loucos e os bêbados. Este ditado é mais certo do que por vezes se crê. Este Deus não é senão o Espírito protetor, que vela sobre o ser, incapaz de se proteger por sua própria razão. Item 15. Nesta ordem de ideias, pode-se ir mais longe. Esta teoria, embora seja racional, não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instintivo, nota-se, a princípio, uma unidade de vista e de conjunto, uma segurança de resultados que não existem mais, desde que o instinto seja substituído pela inteligência livre. Além disso, na adequação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie, reconhecemos uma profunda sabedoria. Esta unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e a unidade de pensamento é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Somente ela poderia produzir este conjunto tão perfeitamente harmonioso que se estende desde a origem dos tempos e em todos os climas, com regularidade e precisão matemáticas, sem falhar jamais. A uniformidade no resultado das faculdades instintivas é um traço característico que implica necessariamente na unicidade da causa. Se esta causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instinto quantos indivíduos há, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, deve ter uma causa geral, uniforme e constante. Um efeito que demonstra a sabedoria e a previdência deve ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa sábia e previdente será necessariamente inteligente e não pode ser exclusivamente material. Não se encontrando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias para produzir tal resultado, é preciso subir mais alto, isto é, ao próprio Criador. Se nos reportarmos à explicação que foi dada sobre a maneira pela qual se pode conceber a ação providencial, se figurarmos todos os seres como penetrados pelo fluido divino, soberanamente inteligente, logo se compreenderá a sabedoria previdente e a unidade de vistas que presidem a todos os movimentos instintivos para o bem de cada indivíduo. Essa solicitude é tanto mais ativa quanto o indivíduo tenha menos recursos em si mesmo e em sua própria inteligência. É por isso que ela se mostra maior e mais absoluta com os animais e com os seres inferiores do que com o homem. Conforme esta teoria, compreende-se que o instinto seja um guia certo e seguro. O instinto material, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, acha-se novamente elevado e enobrecido. Em razão de suas consequências,
não seria preciso que ele fosse entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Através do órgão da mãe, o próprio Deus vela sobre suas criaturas nascentes. Item 16. Esta teoria não destrói de modo algum o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato verificado e provado pela experiência. Porém, deve-se notar que a ação deles é essencialmente individual, que ela se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que não tem parte alguma na uniformidade e na generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz os cegos, mas confia à inteligência livre o cuidado de conduzir os que enxergam, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente e que para eles é um meio de progresso segundo a maneira pela qual a executam. Item 17. Todas essas maneiras de considerar o instinto são necessariamente hipotéticas, e nenhuma delas tem um caráter suficiente de autenticidade para ser dada como solução definitiva. A questão será certamente resolvida algum dia, quando se houver reunido os elementos de observação que agora ainda faltam. Até então, é preciso que nos limitemos a apresentar as opiniões diversas ao cadinho da razão e da lógica, e aguardar que se faça a luz. A solução que mais se aproxima da verdade será necessariamente aquela que melhor corresponda aos atributos de Deus, isto é, a sua soberana bondade e a sua soberana justiça. Item 18. O instinto é o guia e as paixões são as molas das almas, no primeiro período de seu desenvolvimento, e por isso são por vezes confundidos com seus efeitos. No entanto, há entre estes dois princípios diferenças que é preciso considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom, num certo tempo, pode tornar-se inútil, porém jamais nocivo, enfraquece pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm isso de comum, com o instinto que os seres são por elas solicitados, por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo, e, mais que o instinto, se prendem ao organismo. O que as distingue do instinto, sobretudo, é que são individuais e não produzem efeitos gerais e uniformes, como este. Ao contrário, vemos que elas variam de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. Elas são úteis como estimulantes, até que se dê a eclosão do senso moral, o qual, de um ente passivo, faz um ser razoável. Nesse momento, elas se tornam não só inúteis, mas também prejudiciais ao progresso do espírito, de quem retardam a desmaterialização. Elas se enfraquecem com o desenvolvimento da razão. Item 19. O homem que não agisse senão pelo instinto, de modo constante, poderia ser bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como o menino que não abandonasse os andadores e não saberia servir-se de seus membros. Aquele que não se assenhoreia de suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo poderá ser muito mau. O instinto
se aniquila por si mesmo, as paixões não são domadas, senão pelo esforço da vontade.